momento de oração. E agora nós vamos abrir a Bíblia para lermos aqui um texto interessantíssimo que se encontra aí nos Evangelhos. Você vai abrir então em Marcos, você vai abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 13. Mas antes da leitura, eu convido você para nós fazermos mais uma oração. Feche seus olhos, você em casa também, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Agradecemos-te porque o Senhor cuida de cada um de nós. Apesar das lutas, das dificuldades, das crises, da doença e da fraqueza que nós muitas vezes temos que enfrentar nesse mundo, ainda assim, sentimos que o Senhor está conosco e que o Senhor encaminha os nossos pés em teu santo caminho. E agora, ó Pai, ao abrirmos a tua palavra, por favor, dirige os nossos pensamentos para compreendermos aqui a tua palavra, para distinguirmos com claridade, Senhor, com clareza o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Você encontrou aí o texto? Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler aí a partir do verso 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo, inicialmente, havia sido construído muitos séculos atrás por Salomão. Este mesmo templo, construído por Salomão, ele foi destruído quando, no ano 586, Nabucodonosor tomou ali a cidade de Jerusalém. Mais tarde, cerca de 70 anos depois da destruição daquele templo, foi construído então um novo templo no período de Zorobabel, Zacarias. Um novo templo foi então construído. E esse templo, construído ali no tempo de Zacarias, Zorobabel, Ageu, o profeta, esse templo construído ali, no final do período medo-persa, ele prevaleceu até o tempo de Jesus, até o tempo que Jesus veio a este mundo. E nesse período em que Jesus veio, e que os discípulos estavam ali acompanhando Jesus, o templo havia passado por uma grande reforma. Essa reforma foi empreendida por Herodes. Herodes construiu várias edificações em derredor do templo, ampliando o templo, e ele mandou colocar gigantescas pedras de mármore, revestindo toda a fachada do templo. Imagine vocês como deve ter ficado lindo, não é? Com aquelas pedras de mármore gigantescas agora, mármore branco, revestindo todo o templo. Deve ter ficado uma coisa espetacular. As portas do templo foram revestidas de ouro. Então, quando no final do dia o sol ia se pondo e os últimos raios do sol então batiam ali naquele mármore branco do templo e nas suas portas douradas, aquilo devia reluzir, não é? Brilhar com um brilho maravilhoso. E certamente, ao saírem ali de Jerusalém e ao contemplarem ali aquela imagem do templo reluzindo, não é? Um dos discípulos, diz aqui a palavra de Deus, se admirou, dizendo: que pedras, que construções, porque realmente era magnífico.
Mas nesse momento, Jesus o surpreendeu com a declaração: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta foi uma profecia, uma predição de uma catástrofe. Jesus estava ali declarando que o templo, que era a glória de Israel, seria completamente destruído. Isso seria uma catástrofe. E os discípulos se preocupavam com isso. Isso seria para eles o fim dos tempos. E nesse momento, no verso 3, quando eles já estavam no Monte das Oliveiras, você pode acompanhar a leitura aí no verso 3, estando eles no Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Pois então, vejam vocês, os discípulos ali estavam preocupados de quando seria essa tal destruição do templo, quando isso ocorreria. Esse era um sinal catastrófico, não é? E eles queriam saber, assim, com mais detalhes de Jesus, quando essas coisas aconteceriam. E 3 principais discípulos, que eram considerados ali as colunas entre os discípulos, Pedro, Tiago e João, e o irmão de Pedro, que se chamava André, eles se aproximaram ali de Jesus e quiseram agora saber com detalhes quando é que o templo seria destruído, quando isso aconteceria. E Jesus, a partir do verso 5, ele começa a dar detalhes acerca deste evento. Mas é interessante nós notarmos que Jesus, ele então agora, ao falar sobre os sinais da destruição do templo, ele mistura os fatos com eventos que deveriam acontecer no final dos tempos. Qualquer leitor que acompanha aqui a leitura do capítulo 13 de Marcos, vai perceber que não aparecem aqui nesse capítulo apenas eventos ali do primeiro século, mas Jesus fala de eventos que aconteceriam nos últimos dias da história da humanidade também. Dessa forma, ele mistura 2 eventos. Isso nos mostra que os eventos que ocorreriam ali na destruição de Jerusalém seriam uma espécie de figura daquilo que aconteceria nos últimos tempos da história deste mundo. Mas vamos acompanhar aqui com mais detalhes aquilo que Jesus falou sobre a destruição do templo. E ele então diz aqui, no verso 5, Jesus passou a dizer-lhes: vede, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Haverá guerras, rumores de guerras. Não se assustem, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em muitos lugares e fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai-vos vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, e vocês serão açoitados, e farão vocês comparecerem à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Agora vejam o verso 14. Vejam o verso 14. No verso 14, Jesus então declara: quando
vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E Jesus prossegue. E agora o desfecho do capítulo se encontra a partir do verso 24. Acompanhe comigo. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele reunirá os seus anjos, e ele enviará os seus anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Amém? Amém. Vejam, como eu afirmei, Jesus, ele mistura os eventos que ocorreriam ali na destruição de Jerusalém, com os eventos que ocorreriam no final dos tempos. Mas aqui nesse capítulo, algo me chamou muita atenção, e eu creio que você também deve ter tido a sua atenção quando leu acerca do abominável da desolação. No verso 14, ele disse assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esse texto aqui de Marcos, que é o chamado sermão profético, o sermão profético de Jesus, ele é repetido em Mateus e também em Lucas. E é interessante nós notarmos que tanto Mateus como Lucas, eles dão detalhes acerca desse abominável da desolação que Marcos simplesmente não dá. Eles dão alguns detalhes extras que aqui em Marcos nós não temos. Vamos recorrer lá ao texto de Mateus, para que nós tenhamos aqui, para que nós possamos comparar. Abra lá, por favor. Abra lá em Mateus no capítulo 24, onde é repetido esse episódio, então, do sermão profético. E eu quero destacar especialmente essa questão do abominável da desolação. Lá em Mateus, no capítulo 24, e no verso 15, vejam só o que Mateus fala sobre o abominável da desolação. E ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui em Mateus aparece um detalhe extra, que lá em Marcos não aparece. Aqui, ele menciona o livro onde se encontra a menção do abominável da desolação. Marcos simplesmente fala do abominável da desolação, mas ele não diz em que livro se encontra isso. Mas Mateus dá esse detalhe. Mateus, ele diz: quem lê, ouça aí o que falou o profeta Daniel. Então ele declara que isso está onde? No livro do profeta Daniel. E quando nós recorremos ao livro de Daniel, e você pode abrir comigo a sua Bíblia lá em Daniel, nós vamos ver que Daniel ele menciona pelo menos 4 vezes. Daniel, ele faz pelo menos 4 menções
a esse abominável da desolação. Como são poucas as referências, é possível nós lermos aqui. Então você em casa também, se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura. Nós vamos começar lendo Daniel 8,13, que é a primeira referência que Daniel faz a esse abominável da desolação. Daniel 8,13 diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual serão entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Aqui é feita claramente uma menção à tal transgressão assoladora ou abominação assoladora. Nós vemos aqui uma clara referência. Outro texto aqui em Daniel que menciona a tal abominação da desolação é o texto que se encontra em Daniel no capítulo 9 e o verso 27. Acompanhem comigo. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui é feita uma inversão das palavras, não é? Primeiro vem abominações e depois assolador. Mas é a mesma coisa. O assolador da abominação ou a desolação, ou a abominação desoladora seriam sinônimos. Então veja, é mais uma referência aqui em Daniel à abominação da desolação da qual falou Jesus. A outra referência, eu disse que eram 4, a terceira agora está em Daniel 11, verso 3. Acompanhe aí a leitura. Daniel 11, verso 3, diz assim, aliás, Daniel 11, 31, melhor dizendo. Daniel 11, 31, diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Mais uma referência. E a última agora aparece no capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12, verso 11, que diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. São essas 4. Essas são as 4 referências que Daniel faz aqui à abominação desoladora. Veja que todas elas estão aí de alguma maneira associadas ao santuário. Todas elas. E é dito em todas elas que esse abominação da desolação, ele tiraria ali o diário. Menciona aqui o diário. Nas nossas Bíblias, nas nossas traduções aqui na língua portuguesa, né, os tradutores acrescentam a palavra sacrifício diário. Eles acrescentam a palavra sacrifício. No entanto, no original aqui em Daniel, não aparece a palavra sacrifício. Simplesmente é dito que a abominação desoladora retiraria o diário, sem fazer menção de sacrifício. Tá ok? Mas vejam só, que essa abominação da desolação, ela é mencionada aqui pelo menos 4 vezes. A maioria dos intérpretes, tanto católicos como evangélicos, costumam interpretar esse abominável da desolação aqui de Daniel como sendo Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio
foi um rei Seleucida, que viveu ali entre o ano 163 e 168 antes de Cristo. E eles associam aqui Antíoco Epifânio como sendo esse abominação da desolação, porque Antíoco Epifânio, ele profanou o templo em Israel. Ele mandou que lá no templo fosse colocada uma imagem de Zeus e mandou que fossem sacrificados porcos ali no altar de sacrifício. Então, muitos intérpretes entendem que ele seria, então, o abominável da desolação. No entanto, quando nós lemos aqui o texto com atenção, principalmente o texto que aparece aí em Daniel capítulo 9 e o verso 27, diz que o abominável da desolação, além de fazer o sacrifício cessar, ele também destruiria o templo. Ele destruiria o templo. Mas isso não ocorreu com Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele apenas profanou os serviços do santuário, mas ele em nenhum momento mandou destruir o santuário. Ele não destruiu o santuário. E vejam vocês que Jesus, ele usa então esse texto de Daniel, falando do abominável da desolação, como alguém que ainda estaria na onde? No futuro. Jesus não associou o abominável da desolação com Antíoco Epifânio, que já estava no passado, mais de 200 anos antes de Cristo. Então agora nós vemos que Jesus, ele fala aqui desse abominável da desolação como sendo algo ou alguém que estava quando? No futuro. Que estava no futuro. E este então contribuiria para destruir Jerusalém. E vejam vocês que Lucas, ele nos dá um detalhe interessante. Veja que eu falei para vocês que tanto Mateus como Lucas, eles repetem aquele texto do sermão profético. E cada um deles dá um detalhe extra. Em Mateus nós tivemos o detalhe de que o abominável da desolação estava citado em Daniel. Mas lá em Lucas, nós encontramos alguns detalhes que Mateus não dá. Abra lá comigo. Lucas, capítulo 21, os versos 20 e 21. Você encontrou aí? Diga amém. Então vamos ler. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontraram dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Vejam, a linguagem de Lucas é muito semelhante lá a de Mateus e a de Marcos. Principalmente aqui nessa parte final, no verso 21. Marcos e Mateus, eles citam exatamente assim: quando os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não é assim que eles dizem lá? Tanto Mateus como Marcos. Só que aqui em Lucas, nós encontramos um detalhe que nem Mateus e nem Marcos forneceram. No verso 20, ele diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Vejam que Mateus, ele fala de cercada por a abominação da desolação. Lucas, aliás, Mateus e Marcos, né, eles usam a mesma expressão, o abominável da desolação. Mas aqui, Mateus, ele não chama esse poder de abominável da desolação, mas ele declara que esse poder seria quem? Exércitos. Os exércitos que viriam
e sitiariam Jerusalém. Então Lucas, ele associa essa abominável da desolação com os exércitos romanos, Então agora nós já deciframos esse enigma. Para os evangelistas e para Jesus, o abominável da desolação jamais foi Antíoco Epifânio. Mas eles associam aqui o abominável da desolação a Roma. E Roma deveria então causar uma terrível destruição a Jerusalém. E ele disse: olha, quando vocês virem a cidade cercada de exércitos, fujam. E vejam vocês que a terrível destruição por parte de Roma, ela aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso está registrado na história. No ano 70 depois de Cristo, os exércitos romanos sitiaram a cidade de Jerusalém. E foi uma carnificina total. Eles massacraram milhares de judeus que foram mortos. Segundo historiadores da época, não era possível caminhar na cidade sem pisar nos cadáveres e no sangue das pessoas que estavam espalhados por toda a cidade. E mais, eles destruíram o templo lá em Jerusalém e, de fato, não ficou pedra sobre pedra. Eles entraram, invadiram e destruíram com uma fúria demoníaca o templo que veio abaixo, né? Queimaram tudo, destruíram tudo. E realmente, assim como Jesus declarou, não ficou pedra sobre pedra. Exatamente como Jesus havia profetizado. Mas vejam vocês que Jesus, ele misturou duas profecias em uma só. Eu havia dito isso no início da mensagem. Ele misturou ali fatos que aconteceriam na destruição de Jerusalém e fatos que aconteceriam nos últimos dias da história, próximo à sua segunda vinda. E por que ele fez isso? Porque, como nós já afirmamos, aquilo que aconteceu lá no templo de Jerusalém, no ano 70, todos aqueles eventos iriam prefigurar, seriam uma figura ou um tipo daquilo que aconteceria próximo à sua segunda vinda. É por isso que Jesus misturou os fatos, porque aquilo seria uma espécie de um tipo, uma figura do que iria acontecer no final dos tempos, ou seja, agora em nossos tempos, em nosso período. Então vamos rever lá em Marcos os fatos finais. Então, nós já estamos chegando ao final da mensagem. Acompanhe com atenção os detalhes finais agora. No final aqui, em Marcos capítulo 13, a partir do verso 24, ao finalizar ali o sermão do monte, aliás, o sermão profético, Jesus então declara: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Alguém tem dúvida de que Jesus está falando aqui da sua segunda vinda? Não há dúvidas. E vejam que ele misturou os fatos da destruição de Jerusalém com fatos que aconteceriam na sua segunda vinda. Exatamente porque aqueles fatos da destruição de Jerusalém eram uma figura do que vai acontecer agora, pouco antes de sua segunda vinda. Mas nesse verso 24, algo me chama a atenção, e é acerca da grande tribulação. No verso 24, Jesus diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação,
o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Que tribulação é essa? Jesus aqui diz, mas depois da grande tribulação. Que tribulação é essa? Você é em casa, você sabe que tribulação é essa? Essa tribulação, ela é mencionada nos versos anteriores. Até agora nós não lemos sobre ela. Você quer ler? Então acompanhe comigo aí a leitura. A tal tribulação, ela é mencionada aí no verso 19. Acompanhe aí a leitura. Capítulo 13, o verso 19, fala dessa tribulação e diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Amém. Olha, Jesus falou aqui de uma tribulação qual nunca houve desde que existiu o mundo. Mas que tribulação é essa? Quando aconteceu essa tribulação? Certamente, essa não é a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Porque no ano 135 aconteceu uma outra tribulação em Jerusalém. Aliás, em Jerusalém, várias catástrofes desse tipo aconteceram ao longo da história. Então veja que essa grande tribulação aqui não se refere àquela distribuição de Jerusalém. Mas essa tribulação que Jesus menciona seria uma tribulação ocasionada pelo chamado abominável da desolação, que é mencionado aí no verso 14. O abominável da desolação aqui primariamente representa Roma. Quem cercou Jerusalém no ano 70 foi o exército romano. Então esse abominável da desolação representa ali Roma na sua fase imperial e na sua fase papal. E é essa Roma papal que infligiu a maior de todas as tribulações sobre o povo de Deus. Sob o domínio de Roma papal, segundo alguns historiadores, cerca de 250 milhões de pessoas foram mortas durante o período da Idade Média. A Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas. E a Igreja Romana teve poder absoluto para perseguir, para matar e para destruir aqueles que eram contrários à doutrina da Igreja. Milhares de pessoas perderam a sua vida durante a Inquisição. Se alguém tiver a oportunidade de ler, eu recomendo que você leia o livro A História dos Mártires, de John Fox. Esse é um livro antigo, não é? Mas ele está aí disponível, não é? Tem até ele aí pela CPAD. É um livro da CPAD, não é da CPB, é da CPAB, né? Então nessa publicadora, não é? É uma da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, esse livro. Não sei se ainda está disponível, mas você encontra ele em PDF, existe aí pela internet também. Mas esse livro é um livro de John Fox e vem contando ali a história dos mártires. Nesse livro você encontra ali muitas histórias e relatos verídicos das milhares de pessoas que foram vítimas de Roma papal durante o período da Idade Média.
E como eu disse, cerca de 250 milhões de pessoas perderam a sua vida. Você sabe o que é isso? Na Segunda Guerra Mundial, segundo algumas informações, 6 milhões de judeus perderam a sua vida sob o domínio de Hitler. 6 milhões. Mas durante o período da Idade Média, 250 milhões de pessoas. Isso é o que se estima. Mas com certeza muito mais gente perdeu a sua vida durante esse período. Porque a Igreja Romana destruiu todos os registros da Inquisição, praticamente todos os registros que incriminavam, né, sobre a Inquisição. Então, estima-se que seja 250 milhões, mas nós sabemos que é muito mais gente perdeu a sua vida durante esse período. É por isso que Jesus declarou, porque se aqueles dias de tribulação serão como nunca houve desde que o mundo existe, desde o princípio da criação de Deus, e nunca mais haverá. E ele disse, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. É essa a grande tribulação, a tribulação que ocorreu lá na Idade Média. E por que nós entendemos assim? Porque no verso 24, Jesus declara, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Esses fenômenos, eles já aconteceram na história da humanidade, e nós sabemos que ocorreram ali a partir do século XIX, como por exemplo aqui é o escurecimento do sol, né? A partir do século XVIII, aliás, 1780, foi quando aconteceu o famoso fenômeno do dia escuro, quando, segundo testemunhas oculares, né, o sol parecia que estava se pondo novamente e se escureceu tanto em certas partes dos Estados Unidos, que ao meio-dia podia-se colocar uma folha de papel em branco diante da vista, que as pessoas não conseguiam enxergar tamanha escuridão. Isso aconteceu em 1780. E nessa mesma noite, a lua ficou vermelha como sangue. E vejam, esse fenômeno não foi um eclipse. Até hoje os astrônomos, que são os cientistas que estudam os astros, até hoje eles não conseguiram explicar esse fenômeno. E por não ter uma explicação para esse fenômeno, ele então identifica aqui como a profecia que Jesus disse que o sol se escureceria e a lua se tornaria como sangue. E a queda das estrelas, mencionada no verso 25, ela aconteceu no dia 13 de novembro do ano de 1833. Também lá nos Estados Unidos, né, aconteceu esse fenômeno, e na época, segundo jornais e publicações da época, era possível ler um jornal à luz das estrelas. Foi a maior chuva de meteoros cadentes ou estrelas cadentes. Você já viu estrela cadente? Creio que todos vocês já viram, não é? Mas essa foi uma chuva tão intensa que o céu ficou tão iluminado que, segundo publicações da época, era possível ler um jornal à luz das estrelas. Foi a maior chuva de meteoros cadentes da história. E esse também foi o fenômeno que Jesus deu como sendo um sinal. As estrelas cairão do firmamento. Então, tudo isso aqui aconteceu depois de quando? Depois do final da idade? Depois do final da Idade Média. Indicando assim que agora, exatamente agora, nós estamos vivendo no último tempo da graça. A profecia aqui do capítulo 13 de Marcos se cumpriu passo a passo
desde os dias de Jerusalém, desde os dias dos discípulos, até chegar ao nosso tempo. Nós já passamos pelo período do escurecimento do sol, da queda das estrelas, da grande tribulação. Nós já passamos por todo esse período. Só falta um único evento acontecer, que é a vinda do Filho do Homem. Jesus disse: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E Jesus fechou todo o discurso do capítulo 13, do sermão profético, lá no verso 37. Eu vou finalizar lá, junto com vocês. Você em casa também, acompanhem a leitura. Foi exatamente onde Jesus fechou o sermão profético. No verso 37, Marcos 13, 37, Jesus declarou: o que porém vos digo a todos, vigiai. Amigo, a profecia que Jesus deu não falhou em sequer um único ponto. Tudo se cumpriu até chegar aos nossos dias. Você quer um conselho? Siga o que Jesus disse. O que vos digo a todos, vigiai. Vigiemos, porque Jesus está voltando. E quem crê, diga amém. Amém. Então, se você crê, fique em pé. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Oremos. Senhor, estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. Há quem duvide disso. No entanto, quem lê a Bíblia sabe que é hora de vigiarmos. Quem lê a tua palavra sabe que cada sinal, que cada evento teve o seu cumprimento ao longo da história da humanidade. E que exatamente agora nós estamos vivendo nos momentos finais deste mundo. E só nos resta uma coisa: vigiarmos e orarmos, porque o nosso Senhor se aproxima. Nós sabemos, Senhor, que muitos serão pegos despreparados e serão destruídos, assim como o povo lá em Jerusalém foi destruído. Mas nós, Senhor, que conhecemos a tua palavra, queremos todos estarmos firmados no Senhor. Queremos todos, Senhor, estarmos vigilantes naquele dia. E quando o Senhor vier, nós queremos, Senhor, sermos encontrados entre aqueles que vão receber o Senhor nosso Deus com alegria, com satisfação, e que vão declarar: eis aí o nosso Deus a quem aguardávamos, em quem esperávamos. Agora, Senhor, advertidos pela tua palavra, vamos para os nossos lares. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto e nos dês a tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Até sábado, se Deus quiser.